Boa noite, são 6h05, hoje é quinta-feira, 19 de setembro, está começando o Jornal das 6. Jornal das 6. Olha, vamos abrir o Jornal das 6 de hoje com um esclarecimento ao nosso ouvinte e ao nosso telespectador. Hoje faríamos a sabatina com o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, do PSD. Como vocês já sabem, o ex-prefeito não aceitou o convite, declinou do convite, mesmo a 96 FM fazendo diversos contatos e até disponibilizando várias datas para essa sabatina. Essa insistência nossa não foi pelo ex-prefeito, foi por você, ouvinte e telespectador, que merece saber o que pensa e o que propõe os candidatos a prefeito de Natal. Com 3 entrevistas, a Sabatina 96 bateu todos os recordes de visualização e repercussão. No YouTube, foram mais de 20 mil visualizações, quase 2 vezes mais que os concorrentes somadas. Além disso, foram 3 horas de entrevistas abordando os principais temas que afligem o natalense, como o plano diretor, a educação básica, a segurança, a saúde e a geração de empregos. Aqui, agradecemos e parabenizamos os candidatos, começando por Natália Bonavides, Rafael Mota e Paulinho Freire, pela presença e por estarem dispostos a prestar esses esclarecimentos aos eleitores da cidade do Natal. Boa noite, Gustavo Negreiros, boa noite, Bruno Giovanni, boa noite, Dinarte Assunção e boa noite, Luciano Kleber. Boa noite, Enio, boa noite a todos que nos prestigiam com a audiência nesse momento, e nos resta lamentar. É muito fácil jogar para a plateia, mas é muito difícil cumprir com um compromisso democrático. O ex-prefeito não teve tempo para vir hoje para a Sabatina, mas está em tempo para conceder entrevista para a Band. Não sei por qual motivo. Queria parabenizar em especial a deputada Natália Bonavides, que nunca se furtou, mesmo muitos de nós aqui tendo posições claras, de nos conceder entrevista em todos esses anos que eu estou aqui na 96 e quando estava em outras emissoras. Não é o caso do ex-prefeito, que o marketing tenta até colocar uma roupagem nova, mas na verdade continua num formato que todos conhecem. Boa noite, Bruno, Enio, Luciano, Dinarte. Boa noite a você, amigo da 96 FM, nessa quinta-feira que é quase uma sexta, né? Véspera da sexta. Mas o assunto é sério, porque Carlos Eduardo, quando ele não vem aqui, ele desrespeita a você, ouvinte, telespectador. Se Carlos Eduardo por 3 vezes foi eleito, 4 vezes, né? Que uma foi como vice, as outras 3 foi eleito prefeito de Natal. Nós somos eleitos todos os dias como a maior rádio do estado do Rio Grande do Norte, como a maior audiência, a opinião de todos os sentidos aqui do Rio Grande do Norte acaba saindo aqui dos microfones da 96. Carlos Eduardo perdeu a oportunidade de falar diretamente com você. Bruno falou de Natália, a quem eu sempre chamo de Patricinha Bolivariana. Eu botei recorte lá no blog, lá no Instagram, das falas de Natália, e foram 120 mil visualizações das falas de Natália, ou seja, ela atingiu um público que não é o dela, teoricamente é o meu, né? Mas que viram a deputada falando, e isso o ex-prefeito teria toda a oportunidade aqui na 96. Também como o BG falou, nós somos bem contrários às posições de Natália. E ela veio aqui e não deixou de responder nenhuma pergunta. Eu não posso dizer que as respostas foram satisfatórias, porém, ela levou a entrevista com tranquilidade. Tanto é que a maioria das pessoas disseram o seguinte: Natália botou toda a bancada no bolso. E nosso intuito aqui não é confrontar. Nosso intuito aqui é saber do que o candidato pensa de Natal, do que propõe. Acredito que a entrevista com o Carlos Eduardo poderia ser até um pouco diferente, porque Natália, Paulinho e Rafael Mota, eles estavam falando do que eles fizeram. E o prefeito, o ex-prefeito Carlos Eduardo, poderia ser confrontado por aquilo que ele não fez nas 4 administrações. Isso demonstra o prefeito, mesmo sendo um homem
de mais de 60 anos de idade, Carlos Eduardo tem uma vida muito diferente da vida do cidadão comum. Eu digo porque a primeira entrevista que ele deu depois da pandemia foi aqui, uma entrevista que eu negociei com ele durante alguns meses. E ele chegou aqui e disse: passei 2 anos trancado no Porto Brasil, isolado do mundo. Enquanto o mundo se acabava, ele estava num paraíso. E é mais ou menos sempre essa visão que Carlos tem. Infelizmente, ele olha para jornalistas e aí ele deve ter uma visão daquele jornalista empregado, que ele dominava toda a comunicação do Rio Grande do Norte. O pai dele, na verdade, Agnello, era o grande mentor da comunicação do Rio Grande do Norte. E é assim que se criou-se vários mitos aqui no Rio Grande do Norte, da família dele. Esse Carlos, que já foi Carlos Eduardo Alves, Carlos Eduardo, Carlos, agora é Carlos Cabeção. Muitas vezes, nem ele se reconhece. E era uma oportunidade do nosso ouvinte, do nosso telespectador, tentar conhecer o que é que pensa esse Carlos, que Cabeção, desculpa, era da semana passada, ele agora é Carlos, boneco de Olinda. Ele é que está dizendo, não sou eu que estou dizendo isso, não. E era uma oportunidade das pessoas verem, porque é um candidato que não se comunica, que todo mundo sabe o que é Carlos pelo que ele foi há 6 anos. E o mundo, nesses 6 anos, o mundo tem mudado todo dia. Só quem não vê é o próprio Carlos. Boa noite, Enio, Linarte, Gustavo, BG, boa noite aos nossos telespectadores. O único mal que nós poderíamos fazer a Carlos Eduardo aqui neste estúdio era questioná-lo. A partir do momento que ele decide não vir, além de tudo isso que BG e Gustavo já disseram, de desrespeitar a nossa imensa audiência, ele nos deixa a sensação de que teve a sensação nele de que não teria resposta para os nossos questionamentos. É lamentável, sob todos os aspectos, a ausência de um cara que, como também Gustavo já disse, ocupou a prefeitura e tinha, sim, muita coisa a falar para o povo dessa cidade, desse estado. Boa noite, amigos, ouvintes, telespectadores. E tem um ponto assim muito significativo para mim, pelo menos, porque o ex-prefeito, ele tem uma relação belicosa com a imprensa, né? Há algum tempo que ele tem uma relação belicosa com essa rádio também, especialmente. Eu vou ter que recordar que na última campanha ele nos acionou judicialmente, embora nunca tivesse sido negado a ele o direito de vir aqui falar. Quando ele saiu do silêncio dele do Porto Brasil, ele escolheu essa rádio para falar porque ele tinha ciência de que essa rádio tinha o maior alcance. Ele não escolheu de maneira aleatória, ele sabia que aqui tinha a maior audiência. Eu quero mostrar com isso que ao mesmo tempo em que é um aspecto de personalidade, utilizar as coisas quando são convenientes à sua estratégia, por um lado. Quando foi conveniente, ele rompeu o silêncio e veio falar aqui da líder de audiência. Quando a líder de audiência fez provocações, como fez com todo mundo, ele acionou judicialmente. Essa coisa revela muito mais para mim uma tentativa de controle de narrativa. Talvez, e aí por isso que vale até reforçar esse parabéns para a deputada Natália Bonavides, porque ele teria aqui a oportunidade, se para ele o clima na cabeça dele seria de algo belicoso, de fazer o que Natália fez. Responder todas as perguntas, fazer o que Rafael e o que Paulinho fizeram. Responder as perguntas e aproveitar essa oportunidade para construir algo estrategicamente favorável à campanha dele. Para mim, e especialmente para o eleitor, para o telespectador, é muito ruim. A gente tem um homem que está nas pesquisas, aparece em primeiro lugar, já foi gestor da cidade, e tínhamos perguntas a fazer sobre coisas que ele fez e coisas que ele agora aparece dizendo que iria fazer. Mas, infelizmente, ele decidiu não vir. Enio, me permita fazer mais uma pontuação, porque nas 3 sabatinas que nós fizemos,
a bancada foi extremamente respeitosa com todos os convidados, dando o tempo desejado a todos aqueles que queriam responder no tempo que era necessário, sem fazer confronto. Sem nenhum momento fazer confronto. E por esse motivo até acharam e acham que Natália Bonavides jantou todos. Mas esse era o formato que você nos passou e que deveria ser feito. E vocês têm que fazer uma imagem, além de ser belicosa a relação do prefeito com a imprensa, não é só com a 96, também com a classe política. Como é que um cidadão, ele lidera 40 pesquisas num período de 20 meses para a Prefeitura de Natal e ele não conseguiu formar uma coligação? Por que Álvaro Dias não quis apoiar Carlos Eduardo liderando as pesquisas com 20 pontos, 30 de vantagem? Por que Rogério Marinho? Por que Paulinho Freire? Porque toda a classe política foi para o risco e não para a zona de segurança. Aí tem que se fazer uma reflexão sobre isso. Por exemplo, Álvaro Dias, ele tentou apoio de Álvaro Dias até 60 dias atrás. Ele tentou. Valber Júnior, Henrique Alves, ele tiveram encontros. Por que o prefeito de Natal resolveu ir para arriscar com um candidato que na época tinha 10%, 12% e não porque tinha 40%? A mesma coisa com todos os outros partidos. Então, esse cidadão que o marketing agora quer deixar leve, humano, simpático, tem que fazer uma reflexão. Hoje foi publicada uma pesquisa onde um dos coordenadores da campanha dele foi buscar satisfação com Deus do mundo, que é o ex-deputado Henrique Eduardo Alves. Informações vindo da redação da Tribuna abriu uma crise na Tribuna do Norte. Vindas de lá de hoje. Porque é do tempo ainda que jamais era para ter permitido uma publicação de uma pesquisa dessa. Então tem algo muito... Enfim, minha consciência, e tenho certeza que toda a bancada, fizemos o nosso papel de democrática e de imprensa livre. E eu só queria finalizar dizendo o seguinte: aqui a ideia da sabatina não era debate. Não era confronto. A ideia da sabatina é que os candidatos viessem aqui para expor os seus projetos, o seu programa de governo para Natal, as suas ideias. Eu acho que isso ficou muito claro nas 3 sabatinas que nós realizamos. Não houve em momento algum um ambiente belicoso com nenhum dos candidatos. Todos aqui responderam as perguntas, mesmo com o nosso chat recheado de torcidas, né? Dizendo que nós estávamos fazendo isso, nós estávamos fazendo aquilo, mas a gente tem a consciência limpa de que fizemos o bom jornalismo, como fazemos aqui todos os dias. Daí nós sermos a rádio mais respeitada, a rádio que tem mais credibilidade e a rádio com a maior audiência do estado. Vamos seguir.